A gente continua falando sobre esse assunto porque a Bahia continua recebendo ajuda de diversos estados para auxiliar nos trabalhos de resgate e também no abastecimento dos municípios atingidos pelas enchentes. O Rio de Janeiro enviou uma equipe de 40 bombeiros, 20 barcos e uma aeronave. Além da ajuda militar, cestas de alimentos também foram enviadas ao estado. E quem traz os detalhes para a gente é o Kleber Rodrigues, conversa com a gente ao vivo agora direto do Rio de Janeiro. Kleber, boa tarde. Conta os detalhes para a gente dessa ajuda que está sendo feita então pelo Rio de Janeiro. Conto sim, Kenzo. Boa tarde para você, uma excelente quarta-feira para todo mundo. Eu estava aqui escutando, a Silvana passando ali as informações e a cada momento que chegava uma ajuda, as pessoas celebravam. Então essa notícia que eu vou passar agora, eu tenho certeza que a população baiana vai comemorar bastante, porque daqui do Rio saiu essa ajuda que o Kenzo acabou de citar então, de 40 bombeiros. Eles saíram na parte da manhã, uma ajuda que também é humanitária. Foram enviados lá para a Bahia alimentos e kits de primeiros socorros. O governo do Rio também está enviando 20 embarcações e uma aeronave, além de barreiras, de equipamentos que são utilizados para evitar os alagamentos, as inundações, ou pelo menos amenizar os efeitos dessas inundações que a gente vem mostrando aqui na CNN, lá na Bahia. Além disso, são 40 bombeiros experientes, do Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro, inclusive militares que atuaram naquela tragédia na região serrana, que está prestes a completar 11 anos, aquela tragédia que deixou mais de 900 mortos lá em 2011 e cerca de 100 pessoas seguem desaparecidas. Então essa ajuda chegou hoje à tarde à Bahia, uma ajuda enviada aqui pelo governo do estado do Rio de Janeiro através do Corpo de Bombeiros. A gente sabe que toda ajuda é muito bem-vinda, é um gesto de empatia, até porque, independentemente do estado, são nossos irmãos, Kenzo? Eu volto com você. Sim, Kleber, e eu tenho mais um questionamento para fazer para você, Kleber, porque depois das enchentes na Bahia, como a gente está acompanhando agora todos os desdobramentos dessa tragédia, norte de Minas Gerais, o noroeste fluminense do Rio de Janeiro também registrou estragos pelas fortes chuvas, Conta os detalhes para a gente. Infelizmente sim, Kenzo. Choveu forte ontem no noroeste aqui do Rio de Janeiro, em especial no município de Itaperuna, uma cidade importante ali para a indústria têxtil e também de alimentos. Segundo a prefeitura, choveu forte. A chuva alagou as principais ruas do município, cerca de 100 milímetros em apenas uma hora. É um volume muito grande. Até a vacinação contra a Covid-19 que teve que ser suspensa lá no município de Itaperuna em função dessa forte chuva que caiu na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, houve registro aí de quedas de árvores e deslizamentos de terras. Pelo menos 3 famílias estão desalojadas. A chuva também provocou estragos no estado vizinho, em Minas Gerais. 4 cidades, pelo menos, do norte do estado foram bastante afetadas, Segundo o governo do estado, ao menos 50 famílias ficaram desabrigadas. Ainda no sudeste, só que no Espírito Santo, a chuva deixou 300 famílias desalojadas em apenas um município. A cidade de São José dos Calçados, no sul do Espírito Santo, ontem também registrou por lá uma chuva forte em apenas uma hora, cerca de 90 milímetros. Os moradores, inclusive, tiveram que usar uma corda para socorrer uma pessoa na principal rua do centro da cidade. Eu conversei com o prefeito lá da cidade do Espírito Santo, ele disse que nesse momento eles estão fazendo a limpeza das ruas, desobstruindo também o acesso aí para que moradores futuramente possam voltar para suas casas e, claro, oferecendo alimentos aí para esses moradores que foram bastante afetados com esse temporal ontem no município de São José dos Calçados. A notícia que não é muito boa é que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu ontem um alerta de temporal agora para o sudeste do país. E aí a gente está falando de muita chuva aí para São Paulo, aqui para o Rio de Janeiro e também para Minas Gerais. E o INMET dá uma informação importante, uma chuva que deve afetar, infelizmente, as regiões serranas desses estados. Então, toda a precaução aí, principalmente ficando em alerta para o comunicado que a Defesa Civil de cada município e de cada estado vai passando nesse momento que é de previsão de forte temporal, segundo o Instituto de Meteorologia Nacional, aqui para o sudeste do estado. E eu volto com você, Kenzo.
Obrigado, Kleber, pelas informações, pela atualização. Vamos chamar o time da análise de volta para a gente conversar um pouco mais e falar sobre esse assunto. Gustavo Uribe já está aqui e Yuri Pita também. Uribe, eu queria conversar com você sobre essa perspectiva aí que a gente tem agora, e a gente acabou de atualizar isso nesse link do Kleber Rodrigues, falando sobre essas chuvas que já se aproximam da região sudeste agora do país, né? A gente está vendo que os meteorologistas já estão alertando isso. Essas chuvas de verão são chuvas muito fortes, elas sempre causam bastantes estragos. A gente já viu isso em outras vezes ali no Rio de Janeiro também, infelizmente. Resta saber que estratégias o governo federal precisa fazer a partir de agora, já pensar nisso, afinal de contas, as chuvas ainda não chegaram, essas prevenções, essas medidas preventivas, elas precisam ser tomadas com urgência, né, Uribe? Com urgência, Kenzo, e deveriam ter sido tomadas há bastante tempo, porque isso, como você mesmo disse, é um quadro anual do país. Já tivemos problemas em relação a Santa Catarina, deslizamentos, no caso, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Mas o que falta no país é uma política de longo prazo, para preparação para estes momentos. Quando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, discutiu um fundo permanente, isso já devia existir há muito tempo no país, e inclusive também infraestrutura para a preparação para esses acontecimentos. Mas como não foi feito o trabalho de casa, o dever de casa, agora é o momento do governo federal se preparar. É por isso que aquela medida provisória, abrindo aquele crédito extraordinário, não foi só focado na área de transportes para a Bahia, mas também para outros estados, como São Paulo, Amazonas e Mato Grosso. Por quê? Porque há uma preocupação, sim, que isso possa inviabilizar a malha rodoviária do país, a principal malha do país. Há todos os anos essa preocupação. O governo federal também, agora no início do ano, na semana que vem, deve haver uma reunião no Palácio do Planalto para discutir novos aportes. E não novos aportes apenas para a Bahia. Nós já tivemos um investimento total do governo federal de cerca de 230 milhões. E agora o Palácio do Planalto discute aumentar um pouco mais, pelo menos para essa fase inicial de acolhimento. Mas que isso não fique apenas reservado para a Bahia. Há, sim, uma iniciativa do Ministério da Economia, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para também munir os outros estados com aportes de uma maneira de precaução, ou seja, fazer aportes para caso haja problemas em relação a inundações e destruições. A gente já viu alguns quadros preocupantes também no Tocantins, agora no Amazonas. Então, é um dever de casa que já deveria ter sido feito há muito tempo. Como não foi, agora o Palácio do Planalto deve se reunir na semana que vem para destinar recursos para preparar estes novos estados para que eles não passem a mesma situação trágica que a Bahia enfrenta agora. São recursos públicos que são investidos, necessários sim nesse momento, Yuri Pita, mas que poderiam, às vezes, recursos públicos que poderiam ser num gasto até menor, num volume menor, se tivesse prevenção, né, Yuri? Sem dúvida, Kenzo. Agora a grande questão, e aí pegando um pouco de carona no que disse o ministro Rogério Marinho, de fato, tem sido mais difícil se prever o nível desses desastres, dessas catástrofes. Ele até mencionou, fez um paralelo com a questão da crise hídrica, né? A gente estava preocupado com a falta de chuva para encher os reservatórios e conseguir garantir a geração de energia hidrelétrica pelas usinas hidrelétricas, e agora o que a gente está vendo são problemas com excesso de chuvas, inclusive parte desses alagamentos que ocorrem, por exemplo, na Bahia, como a gente, se eu não me engano, foi na segunda-feira que a gente entrevistou a prefeita de Vitória da Conquista, que ela mencionava a liberação de águas ali, a abertura de comportas de reservatórios no norte de Minas Gerais que acabavam atingindo cidades ali já passando a divisa já no território da Bahia. E por que isso? Porque a gente tem visto ali, de fato, esses eventos climáticos extremados têm ocorrido com mais frequência e com uma frequência maior do que ocorriam no passado. Então, a dificuldade, de fato, de prever e de prevenir essas catástrofes está maior, o que não justifica que elas continuem ocorrendo, porque desde que o Brasil é Brasil, chove muito no verão. A gente sabe disso, sabe que em período como novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, são
meses do ano em que há muitas chuvas em diversas regiões do país, mas principalmente nessa região sudeste. Agora a gente vendo ali sul da Bahia. Muitos dos aliados do presidente Jair Bolsonaro têm defendido a não ida do presidente neste momento em que ele está de férias em Santa Catarina até a Bahia, fazendo um paralelo com o que ocorreu no Réveillon de 2009 para 2010, que foi justamente um desabamento, uma queda de uma encosta em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e que, na época, o então presidente Lula estava de férias, por coincidência, na Bahia. Mandou a sua equipe de ministros naquela virada de ano, no dia 1º de janeiro, e depois o governo federal manteve ali as atuações, mas o presidente, propriamente dito, não foi no dia do desastre. Feito esse paralelo político, o fato é que há uma necessidade de mais políticas de prevenção de desastres naturais num país tão heterogêneo quanto o nosso. Isso é um problema do atual governo, um problema de governos passados e muito provavelmente vai continuar sendo um problema de governos futuros. Obrigado, time, pela rodada de análise. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto.